Fala, jovens! Hoje vamos dar introdução aos projetos arquitetônicos. Nesse primeiro vídeo nós vamos entender um pouquinho como funciona, do que é composto e como que eu faço uma interpretação de um projeto arquitetônico. Aqui na pasta extra, eu deixei disponível basicamente algumas coisas interessantes que nós vamos precisar para essa primeira atividade. Primeiro, representação dos elementos construtivos dentro de um projeto arquitetônico. Como que eu estou tendo uma vista de planta, né, uma vista de planta, ou seja, uma vista de cima, uma vista superior, a representação dos meus elementos, dos meus objetos é um pouco diferente. Então eu trouxe aqui alguns para que a gente possa ter uma ideia de como funciona. Tá? Como que eu represento uma porta de madeira 2D em um projeto arquitetônico? Então tem a folha da porta e o arco representando o vão de abertura dessa porta. Como que representa uma porta de eixo central pivotante? Eu preciso colocar no meu projeto uma porta sanfonada. Preciso colocar no meu projeto uma porta de correr. Como que é representado? Tem duas maneiras. Preciso colocar no meu projeto uma porta camarão, pantográfica. É um nome meio estranho, né? Mas essa aqui alguém já viu essa porta, né? Ou uma porta giratória. Como que eu coloco no meu projeto? Como que eu represento uma janela? Aqui tem alguns elementos que representam uma janela, lembrando que o destaque maior é sempre para as paredes, porque são as paredes que estão sendo cortadas, né, elas que têm que ser representadas. Então a porta, ela basicamente é composta, ela tem que ter uma simbologia, assim como a janela. Desculpa, a janela também tem que ter uma simbologia, assim como a porta. Então aqui é a J1, eu expliquei na aula anterior também, na aula de layers para projetos arquitetônicos, como que eu represento essa simbologia e como que eu faço a leitura de uma tabela. Então aqui eu tenho a janela em si e esse é o peitoril, que é a parte da janela, né, que fica para fora, né? Como assim para fora? Então essa parte aqui que eu tenho, ó, é basicamente a parede, né? A paredinha. Então a janela ela é assentada acima da parede, né? Se eu estiver falando corretamente, tá bom? Ou um exemplo de como representar uma janela de correr com duas folhas. Tem como representar uma janela de correr com 4 folhas, por exemplo, tá? Outro equipamento, um vaso sanitário, um tanque para a área da lavanderia, um chuveiro para o banheiro, lavatório, balcão de uma pia. Como que eu represento esses objetos? Ó, elétrico, geladeira, fogão, máquina de lavar. Isso são exemplos, tem vários outros tipos disponíveis até prontos. Como que eu represento plantas, árvores em vista de planta? Estranho, né? Redundância, né? Como que eu represento uma planta na vista de planta? Mas é na vista superior, tá? E também elevação. Elevação é a mesma coisa que vista frontal. Então eu estou olhando de frente. Aqui eu estou olhando de cima e aqui eu estou olhando de frente, tá bom? Isso é muito importante para a gente entender como que é a representação em um projeto arquitetônico. Essa é a primeira parte. Muito bem. Segunda parte, como que eu represento paredes em projetos arquitetônicos? Né? Basicamente, paredes são duas linhas, né? Eu tenho aqui a parede de tijolos, ou chamada parede de alvenaria, é basicamente duas linhas. Se for uma parede de concreto, ela tem que ser colocada essa achura que representa concreto em projetos arquitetônicos. Diego, se eu representar uma parede de um balcão, parede a uma altura menor, por exemplo, né? Normalmente o pé direito é 2,5, 3, depende aí onde tiver 2,80, 2,90, 3 metros, 2,5, depende se tem o pé direito. Essa parede aqui, por exemplo, ó, é uma parede de meia altura. Né? Como que ela é indicada? Né? Normalmente ela tem aqui uma legenda falando que a altura dessa parede aqui está 200. Esses 200 seriam 200 centímetros, que é equivalente a 2 metros. Beleza? Lembrando que o metro tem 100 centímetros. Né? Outra coisa importante, né? O preenchimento dessas paredes. Né? Como que eu tenho o preenchimento delas? Aqui eu comentei também na aula de layers, ela tem um preenchimento achurado sólido. E aí você escolhe se você quer que esse preenchimento ele saia na impressão preto ou saia cinza para destacar a linha das paredes também. Chama de parede cheia, né, para facilitar a representação. Eu comentei que eu gosto de utilizar um outro tipo de preenchimento que eu vou mostrar para vocês agora. Vou voltar aqui um pouquinho. Ó, nossa atividade de paredes. E olha só como que eu tenho a representação delas. Ao invés de utilizar
aquele preenchimento preto, né, aquela impressão, eu prefiro colocar um preenchimento cinza e destacar as linhas de alvenaria, né, as linhas da parede de alvenaria, né, que elas são representadas. Outra coisa que a gente vai falar também um pouquinho, criação de paredes em projetos arquitetônicos, normalmente nós temos dois tipos, as paredes externas e as paredes internas. Paredes externas são as paredes que fazem a divisa da estrutura, né, ou seja, a divisa com o terreno ao lado, a divisa com o vizinho ao lado, aquela parede que é com o muro do vizinho, ou aquela parede que é de sustentação para uma cobertura, por exemplo. Os chamados paredes externas são paredes mais largas. Nesse exemplo, e nos demais exemplos, eu vou utilizar paredes de 25 centímetros. As paredes internas, que são as paredes que fazem as divisões dos ambientes, elas vão ser as paredes internas, que são paredes mais finas, e eu vou utilizar 15 centímetros. Isso é de cada projetista, né? Ou de cada arquiteto, no caso. Eu sou apenas um projetista, eu apenas faço os projetos, né, que os arquitetos e engenheiros peçam para que eu possa estar projetando, eles já entregam isso pronto e já entregam isso definido. Então vai muito de cada profissional. Tem alguns que nos projetos as paredes internas são 10 centímetros, outros as externas são 20, 18, isso depende muito. Tem casas populares, né, que hoje em dia elas são feitas com paredes de 8 centímetros, são bem finas mesmo para economizar em material, economizar no gasto. Tá bom? Isso é uma coisa muito interessante que eu já gostaria de falar com vocês. Então a gente finaliza aqui essa parte de introdução. Próxima aula nós iremos falar sobre como a criação dessas paredes e o que seriam os vãos de alvenaria e vão livre. E aqui ó, eu vou passando para vocês as etapas. Primeiro vamos fazer as paredes todas, como vocês estão vendo. E depois nós iremos fazer as aberturas para as portas e janelas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.